Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa falar conosco nessa palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Irmãos, se nós formos intitular essa palavra aqui agora, a palavra seria gratidão. Irmãos, qual que é o problema hoje da nossa vida moderna? Hoje nós não conseguimos ser gratos por nada. Nós não conseguimos ser gratos por nada. O ser humano, ele tem um carro, ele tem uma casa, mas ele tentou fechar o negócio, ele não conseguiu, ele amaldiçoa tudo, ele trata mal todo mundo, ele briga com todo mundo. A pessoa é saudável, está desempregada, amaldiçoa o mundo inteiro. Amaldiçoa o mundo inteiro. A pessoa teve uma briga no seu relacionamento, ela amaldiçoa todo mundo. Nós vivemos uma época em que as pessoas, elas vivem pelo que elas não têm e não pelo que elas têm. As pessoas têm o costume de viver por aquilo que ela não alcançou. Tem pessoas que, se você chegar para ela e perguntar como é que vai sua vida, ela vai dizer que vai mal. Aí você chega para a pessoa e pergunta a ela: mas por que vai mal? Ah, porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo. E aí você vai pensando, você vai olhando, aí você vai vendo o seguinte: poxa, mas se eu tivesse a vida que essa pessoa tem, eu não estaria do jeito que ela está. Vamos pegar aqui, ó, Cássia Eller, uma pessoa que tinha fama, tinha dinheiro, morreu, triste. Aquela lá, o Wayne House, não sei como é que pronuncia o nome dela direito, mas uma cantora internacional, muito dinheiro, mas a mulher usou droga até morrer. Chorão do Charlie Brown Jr., um homem famoso, morreu por causa de droga. Champion, que era um homem que também fazia parte da banda Charlie Brown Jr., estava tocando um projeto depois que o Chorão morreu, deu um tiro na cabeça. Quantas outras pessoas também nós poderíamos citar, de pessoas que tinha dinheiro, tinha tudo para poder ser feliz, mas ainda assim não encontraram a felicidade. Porque a felicidade, ela não está no dinheiro, a felicidade, ela não está na conquista. A felicidade está em você reconhecer tudo aquilo que Deus já fez por você. Eu tenho saúde, glória a Deus. Eu acordei de manhã cedo e eu ando, glória a Deus. Por quê? Porque tem pessoa no hospital que não está andando.
Tem pessoas que são melhores do que você e estão desempregadas e você está trabalhando. Tem pessoas com currículos melhores do que o seu. Tem pessoas com melhor experiência que você. Você está trabalhando, essa pessoa está desempregada. Ou vocês acham que vocês são a última Coca-Cola do deserto? Nós não somos. Existem pessoas melhores do que nós que não passaram no concurso público que nós fizemos. Pessoas melhores, mas naquele dia ele não foi bem, não conseguiu. A nossa vida toda, ela é feita de graça sobre graça. Esses 10 homens aqui, eles estavam com a pior doença da sua geração, a lepra. A lepra tirava a pessoa do convívio social com a sua família. O leproso não podia ter contato com a sua família, não podia ver seus filhos, a não ser de longe. Eles tinham aldeias específicas para eles viverem. Eles eram tidos como pessoas amaldiçoadas. Por isso que Jesus vai dizer para eles: vão e se apresentem ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era como se fosse uma vigilância sanitária daquela época. O sacerdote ia dizer: não, você está limpo, você pode voltar ao convívio social. Pense bem, aqueles homens estavam perdidos. E talvez lá no leprosário, ou no caminho, alguém diz: é possível que o Messias tenha vindo. É possível que o Messias esteja no nosso meio. Se ele não é o Messias, no mínimo ele é o grande profeta. O nome dele é Jesus. E aqueles homens vão, eles sabem que porque Jesus é profeta, eles têm que vir gritando. E na verdade, algumas pessoas dizem, né, alguns teólogos dizem que na tradição deles, eles tinham que vir gritando: leproso, para as pessoas saírem. Às vezes o cara estava vindo em busca de comida, ia lá pedir uma esmola para receber uma comida, alguma coisa, ele tinha que gritar para que as pessoas não tocassem neles, não chegassem próximos a eles. Por quê? Porque naquele período existia a contaminação pelo contato. Não contaminação da doença, mas a contaminação espiritual, porque eles acreditavam que a doença da lepra era uma maldição. Então eles acreditavam que se você tivesse contato com o leproso, você ficava imundo e você precisava passar por um ritual de purificação. Então o leproso, quando ele chegava no lugar, ele tinha que se anunciar. E esses leprosos, ao chegar perto de Jesus, eles se anunciam. Eles poderiam chegar como quem não quer nada e aparecer lá todo camuflado perto de Jesus, tampando tudo. Mas o interessante é que esses leprosos, eles respeitaram a tradição. Eles podiam ter dado um jeitinho brasileiro, chegar perto de Jesus: pô, Jesus, eu sou leproso, mas pô, se eu não viesse aqui eu não ia conseguir chegar no Senhor. Mas eles gritam. E Jesus, ele estava de caminho. E ele chega para aqueles caras e fala: vão. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que quando a gente está estudando João, no capítulo 4, um servo do rei, ele vai até Jesus e ele pede a cura do seu filho, que está doente. E o que ele diz? Vai, que o teu filho vive. E a Bíblia fala que o que ele fez? Ele foi. E quando ele chega lá, qual que é a notícia que ele recebe? Teu filho vive. Ele não chega a ver o filho. No meio do caminho ele já encontra com um dos seus servos. Ele era tipo uma espécie de, talvez um ministro, alguém importante, próximo ao rei. E esse homem, ele vai ter um encontro com a cura do filho um dia de distância. A Bíblia fala que ele estava a um dia de distância. Então ele caminha durante um dia, caminha não, provavelmente, né, com uma carroça ali, com animais puxando, né? Se fosse mais chique, uma carruagem. Mas ele vai ali a distância de um dia. E quando ele encontra com um dos seus servos diz: você não sabe da maior, aconteceu um milagre. A febre deixou seu filho. Se ele estava com diarreia, a diarreia deixou seu filho.
se ele tinha um monte de chagas na pele. A Bíblia não fala como que era a doença, mas a verdade é que aquele homem, ele chega e antes de ele encontrar com o filho, ele já encontra com a promessa cumprida. Deus havia cumprido a promessa, porque quando ele pergunta ao seu servo, a que horas meu filho foi curado? E o servo disse, ontem a 1h da tarde. E ele reconhece que a 1h da tarde tinha sido a hora que Jesus havia dito a ele, vai, o teu filho vive. Esses homens, da mesma maneira, o que eles fizeram? Eles foram. E hoje, irmãos, se é uma pessoa da nossa geração, do nosso tempo histórico, talvez com todas as crises da alma que nós temos, mas Jesus não está entendendo, eu quero ser curado, então vai. Não, Senhor Jesus, espera aí, você não entendeu o que eu estou falando, eu quero ser curado, não quero agora. Eu quero ser curado do meu jeito. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus, o Senhor está vendo, estou doente, estou com lepra, me cura. Porque nós queremos as coisas feitas do nosso jeito. Nós queremos que Deus siga a nossa cartilha. Aquele homem tentou fazer isso com Jesus lá no capítulo 4 de João. Ele fala, Senhor, o Senhor está entendendo. Som. A bateria está acabando. Mas aquele homem diz a Jesus, Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está entendendo. O meu filho está morrendo. E Jesus está falando para ele, eu sei. Vai, seu filho vive. E aí aquele homem pegou aquela palavra. Mas aquele homem também tentou fazer do jeito dele. Ele queria que Jesus talvez parasse toda a sua agenda e se dirigisse à sua casa. Por quê? Porque ele era um homem importante. Por ser um homem importante, eu quero que Jesus vá comigo à minha casa. Mas Jesus diz a ele o quê? Vai que o teu filho vive. Agora Jesus chega para esses leprosos e diz a mesma coisa. Vão e mostrem-se ao sacerdote. Muitas das vezes, irmãos, a nossa bênção, ela já foi decretada no céu. O que nós precisamos para receber essa bênção é dar um passo de fé. Não adianta a gente querer que Deus faça do nosso jeito, porque Deus é Deus, irmão. O nosso Deus não é um Deus romano, o nosso Deus não é um Deus grego, o nosso Deus não é um Deus egípcio, porque esses deuses tinham características humanas. Eles desciam na terra, eles tinham relação com mulheres, tinham filhos semideuses. Né? Quem lembra de Hércules? Hércules era um semideus, filho de Zeus. Não é verdade? Nós temos na mitologia deuses com características humanas. Mas o nosso Deus não é assim, irmão. Ele é soberano. E a maior crise da humanidade é a obediência a Deus. Nós não estamos, principalmente nos nossos dias, preparados para obedecer. E a geração dos nossos filhos está vindo pior ainda. Porque existe você ser questionador. O questionador é aquele que quer entender. E existe o crítico, existe o teimoso. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas teimosas. As pessoas são teimosas. E Deus está falando aqui para eles aqui, ó, vai. O que é o legal da história? É que eles vão cegamente. A pastora Lindóia, quando estava pregando aqui no nosso aniversário, ela falou de Abraão. Como é que Abraão virou o pai da fé? Como é que Abraão virou um homem abençoado? Porque Abraão ouviu a voz de Deus e foi para onde? Não sei. Imagina Deus falar com ele assim, ó, pega suas coisas e vamos embora. Para onde? Para onde eu quiser. Estou lendo um livro chamado Evangelho Maltrapilho. E nele,
o autor, ele conta que numa igreja, o pastor pregava vários sermões, mas um dia, eu não sei se veio um pastor de fora ou se foi o próprio pastor, que ele pregou sobre a fé de Abraão. E aí quando acabou o culto, esse homem estava conversando com o pastor, e o pastor, como é que foi o culto hoje? Ele falou assim, ó, eu não sei, eu sei de uma coisa, eu estou indo procurar outra igreja. Ó, pastor, mas por quê? Porque eu quero conhecer esse Deus de Abraão. Ó, pastor, como assim você quer conhecer o Deus de Abraão? Aí ele falou, um homem que é capaz de dar o seu próprio filho por um Deus, eu quero conhecer esse Deus, e eu não conheço esse Deus. Olha que reflexão. O que aquele homem disse é o seguinte, eu ainda não conheci Deus tão profundamente, porque o que Abraão fez, ele só fez porque ele conheceu a Deus. E lá em Hebreus vai dizer que Abraão tinha fé para que Deus, se necessário, ressuscitasse Isaac. Mas Abraão creu. Aquele homem disse, eu quero ter esse Deus que eu seria capaz de entregar o meu filho por ele. E a gente não consegue entregar 2 horas na semana, 30 minutos por dia, 5. Olha que reflexão chegou naquele homem. Eu acho que se eu esquecer tudo que eu li no livro e eu lembrar só dessa parte, eu já ganhei muita coisa lendo o livro. Aquele homem ficou, ele falou assim, cara, como é que esse cara fez isso? Que Deus é esse? Que esse homem foi capaz de entregar o seu filho? E a Bíblia conta que Abraão vai levando. E aí chega uma hora que Isaac provavelmente devia ter talvez entre 10 e 16, 17 anos. Isaac já estava acostumado a fazer sacrifício com o pai dele. Isaac fala para ele, pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Que Abraão confiava em Deus. Abraão levou seu filho lá não para entregar o seu filho a Deus, mas é porque ele sabia que Deus podia mudar o final da história. Abraão sabia que Deus podia mudar o final da história, e que se Deus não mudasse o final da história, ainda assim ele continuaria fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer. E a Bíblia fala que quando ele bota o garoto deitado, e ele pega uma faca, um anjo vem e o interrompe. Abraão, ali atrás está o cordeiro, porque Deus preparou para si o cordeiro. Você acha que Deus não sabia que Abraão ia fazer? Deus não queria testar a fé de Abraão, irmão. Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus não precisava que Abraão demonstrasse a sua fé. O que Deus queria era registrar na história que um dia houve um homem que não pouparia o seu próprio filho por amor a ele. E que se nós não amamos a Deus a esse ponto, é porque nós não verdadeiramente ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Deus. O nosso encontro é simbólico. O nosso encontro é cultural. O nosso encontro com Deus é social. Essa é que é a verdade, irmão. E quando esse homem ouviu essa palavra lá na igreja, e ele falou para o pastor, preciso mudar de igreja, aquilo entrou em mim de uma maneira violenta. E aí a gente vê esse homem ele começa a ir, daqui a pouco ele vai vendo, opa, igual eu sou legal, né? Aí vai vendo ficando preto de novo, vai ficando pretinho, imagina o cabelo voltando, não caiu, voltou, não caiu, os pés já começa a ter sensibilidade, que eu não sei se vocês sabem, a lepra tira a sensibilidade da pessoa, o cara começa a se sentir, o cara fala, glória a Deus, deixa eu voltar lá, e ele volta. E aí Jesus pergunta para ele, cadê os outros 9? Cadê a galera que estava contigo? Cadê eles? Cadê esse povo? Irmãos, hoje na igreja não é diferente. Muitas pessoas vêm para a igreja para poder pegar uma bênção de Deus, e depois que pegam, mete um pé. Pega uma bênção e rala.
pegam a bênção e ó, dá a linha. Tem pessoas que Deus não abençoa, sabe por quê? Porque senão ela se corrompe. Mas cara, se eu der a bênção para o fulano, ele vai parar de me buscar. Se ele parar de me buscar, ele não vai ter a redenção que ele precisa. E quando ele morrer, ele não tem a sua justificação. Aí Deus fica segurando a bênção. Tem outros que não recebem a bênção, sabe por quê? Porque não dão um passo de fé. O passo de fé, irmãos, ele é uma coisa tremenda. Eu, quando fiz faculdade, minha família não estava numa situação financeira muito legal. E eu falei no meu coração que eu ia fazer a faculdade. O que eu fiz? A inscrição no vestibular. Sem ter dinheiro. E para pagar? Fui no engenheiro da igreja. O engenheiro estava com o cartão estourado. Quem prestou dinheiro? O motoboy da igreja. O motoboy me prestou dinheiro, irmão. E aí, o que aconteceu? Fiz o vestibular, passei. E agora? Falta dinheiro da mensalidade. E aí, como é que faz? Estava no Natal jogando videogame. Tinha comprado um PlayStation 1 na época. Você vê como é que tem lá dentro. Comprado Play 1. Tinha feito uns trabalhos, né? Sempre trabalhei. Tinha feito uns trabalhos. Peguei o dinheiro, comprei o PlayStation, comprei usado. Aí estou no telefone. Aí me liga lá alguém. E aí, como é que você tá? Falei, tô bem, vou estudar. Pô, sério? Por que você não faz o vestibular? Eu já fiz. Então, a pessoa tomou um susto. Que ela queria dizer assim, ó, vai lá fazer o vestibular que eu pago. Só que eu já tinha feito. E aí, eu ganhei uma bolsa de 6 meses. 6 meses de bolsa. Depois a situação melhorou, eu trabalhei. E no meu último ano, meus pais já estavam melhores. E eles bancaram meu último ano na faculdade. Tudo isso aconteceu porque o quê? Um passo de fé. Mas a gente vive na geração do mimimi. Tudo é difícil. Ah, eu não consegui. Ah, não sei o quê. Irmãos, o que Jesus quer de você é só um passo de fé. É um passo de fé. Existem pessoas. Tem um homem chamado, como é que é o nome dele? Não sei o que, Augusto. Ele é o dono da, dono da WhatsApp. Augusto, não é? Flávio Augusto, dono da WhatsApp. Foi vendida por não sei quantos bilhões no mercado financeiro. E ele comprou, se eu não me engano, o Orlando City, é um time de futebol da Flórida. Aí tem a Florida Cup. Ele é um dos organizadores lá, se eu não me engano. Hoje no Brasil ele é um palestrante motivacional. O cara ganha muito dinheiro. Sabe como é que ele abriu a empresa dele? Um cheque especial, pagando 2% ao mês. Hoje o cara é um bilionário. Talvez tenha sido o bilionário mais jovem do Brasil. Hoje o cara motiva pessoas a ganhar dinheiro, ele incentiva pessoas a ganhar dinheiro. Ele é um camarada que, não sei se vocês conheceram lá o tal do Rick Chester, que é o cara do Pega a Visão. É um rapaz escuro, que ele vendia água na praia, e um dia ele fez um vídeo da água, viralizou. Ele já deu palestra em várias universidades do mundo, inclusive em Harvard. Quem descobriu esse homem foi o Flávio Augusto. Falou, nossa, esse cara sabe falar de empreendedorismo, só que ele empreende pequeno. Ele vende água na praia, ele vende Coca-Cola, né? Ele vende o biscoito lá, ele faz o rolo dele, ele é um empreendedor, só que um empreendedor pequeno. E aí esse cara agora, ele ganha dinheiro dando palestras ao redor do mundo. E esse tudo aconteceu por causa do quê? O Flávio Augusto dando um passo de fé com seu cheque especial.
Então, muitas das vezes, o que Deus precisa de você é que você pare de reclamar e faça. Ou que você faça reclamando, mas faça. Imagine lá um dos 10 leprosos indo. Puxa vida, ele podia ter imposto a mão sobre nós, né? Podia ter ficado curado na hora. E aí, enquanto reclama, talvez, ele fosse sentindo, em vez de voltar para Jesus, ele correu para o sacerdote. Porque talvez a saudade da família dele fosse muito grande. Quero voltar para minha casa. Talvez a saudade dele era do templo. Lá em João 5, tem um homem chamado Aleijado. Ele na verdade não tem nome, né? É o homem do tanque de Betesda. Ele é um aleijado. Ele estava lá. Aí Jesus passa por ele e fala com ele assim, ó: o que você está arrumando aí? Ah, rapaz, esse problema aí. Você quer ser curado? Então, eu até quero, mas toda vez que vem um anjo, balança a água, na hora que eu vou pular, pula alguém primeiro que eu, e eu não sou curado. Aí Jesus fala: então levanta, pega a tua cama e anda. Aí tem gente que acredita que ele vai lá, pega uma maca e sai andando. Não, a cama era uma espécie de um edredom que você enrolava, botava aqui debaixo e ia. Aonde que Jesus vai encontrar esse homem depois? No templo. Porque o templo era o local onde as pessoas tinham relacionamento. O templo era o local onde as pessoas adoravam a Deus. O templo era o local onde todo mundo queria ir. O templo, se fosse hoje, era o shopping novo. Né? É o local onde todo mundo quer estar. E aonde aquele homem foi encontrado? No templo. Talvez o sonho daqueles caras que foram curados era voltar para o templo. Mas eles esqueceram do Deus da cura. Eles se esqueceram do Deus da cura. Eles quiseram voltar para suas vidas. É bom voltar para sua vida? É lógico. É bom trabalhar? É lógico. É bom sua família? É lógico. Mas Jesus falou: aquele que amar pai e mãe mais do que ama a mim, este não é digno de mim. Porque a gente tem a mania de achar que Jesus era um cara bonzinho. Pode tudo, está tudo certo. Não. Jesus ele exige de nós comprometimento com Ele. Então ele vai dizer: se você ama o Ramon ou a Clara mais do que você ama a mim, você não é digna de mim. Por isso é que esse cara faz isso. Esse cara, antes dele pensar em qualquer outra pessoa, a Bíblia fala que ele glorifica a Deus e vai a Jesus. Por quê, irmão? Porque agora com Jesus ele pode voltar para casa. Ele vai voltar para casa restaurado. Não só na doença, mas também na alma. Vai ser um pai melhor, vai ser um filho melhor, vai ser um irmão melhor, vai ser um trabalhador melhor. Ele vai ser uma pessoa que vai contribuir para a sociedade. Por quê? Porque está sarado. Como é que são as pessoas doentes emocionalmente aí fora? Briga com todo mundo, xinga todo mundo, tem paciência com ninguém. Não é assim, não é verdade? No trabalho você encontra com um cara, você fala assim: irmão, peraí, velho, o que aconteceu contigo? Você não é assim. Aí a pessoa chega e pronto, aí chora. A minha mãe está no hospital, não sei o quê, meu pai está com Alzheimer. Por quê? Porque quando a pessoa está doente, cara, ela fica com dificuldade de se relacionar, ela não se relaciona mais da maneira como ela se relacionava antigamente. E o que Jesus faz? Jesus cura aquele cara, porque aquele cara tinha muitas feridas emocionais. Pensa bem, você está excluído socialmente. O que a exclusão social traz, por exemplo, no Brasil? Criminalidade. O que traz o crime é principalmente a exclusão social. Entendeu? Porque o cara está excluído socialmente, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso a bens de consumo. E aí o que ele faz? Ele nutre ódio a quem? Ao cara que tem. Ao playboy. Ah, o playboy.
E aí rola o quê? Ele quer roubar o tênis, ele quer roubar, ele quer usar droga. Por quê? Porque ele quer compensar todos aqueles problemas emocionais que foram adquiridos ao longo desse tempo. E esse cara leproso, imagine quantos traumas esse cara não tem de não ver a família há não sei quanto tempo, de ser visto como um cara endemoniado, um cara imundo. Olha lá, esse cara é amaldiçoado por Deus, esse cara não merece a Deus. Imagine quantas feridas esse cara tem. Mas com todas as feridas, ainda assim ele foi lá e glorificou a Jesus. E eu tenho certeza que Jesus, quando ele fala, olha o que Jesus fala para ele. E aí a gente encerra o sermão e a gente vai cantar um parabéns para a nossa irmã Fabiana. Olha o que ele vai falar no versículo 17. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levante e vá, a tua fé te salvou. Olha o que ele disse para aquele homem: a tua fé te salvou. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os teus pecados estão perdoados. Sexta-feira eu estive na casa da Laila pregando, e ali nós fizemos um ato profético. Qual que foi o ato profético? É deixar todo o peso na cruz de Jesus. Todo o peso que a gente carrega. Esse homem teve a oportunidade de Jesus colocar tudo aquilo que fazia mal para ele na cruz, de uma maneira antecipada. Ele fala: vai, a tua fé te salvou. Isso quer dizer o quê? Eu perdoo os teus pecados. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Aquele homem recebe um alívio no corpo e na alma. E o mais interessante, sabe o que é? Esse homem é um samaritano. Por isso que eu disse que agora eu concluo. Sabe por quê? Porque o samaritano era tido como alguém que não tem compromisso com Deus, um povo que era misturado. Porque os judeus e os samaritanos, eles são irmãos. Mas eles são irmãos como se fossem meio irmãos. Sabe aquele irmão que é só por pai de pai? Ou só por pai de mãe? Por quê? Porque os judeus só casavam entre si. Os judeus são 2 tribos. Israel eram 12. Quantas tribos? De novo, vamos lá, de novo. Quantas tribos? 12. 2 tribos só se casavam entre si, que é a tribo de Benjamim e de Judá. As outras 10 tribos, elas se casaram com outros povos e adquiriram novos costumes. Inclusive, eles geraram um novo lugar de adoração. Isso fez com que os judeus e os samaritanos se separassem. E em João, no mesmo capítulo 4 que eu estava falando para vocês, Jesus encontra com uma mulher samaritana. Sabe o que Jesus fala para a samaritana? Vocês adoram o que não conhecem. Sabe o que isso fala para nós? Que é possível você vir à igreja, é possível você orar a Deus sem conhecer Deus. E está na Bíblia, foi Jesus que disse: o povo inteiro de vocês adora o Deus que vocês não conhecem. Vocês adoram a Deus sem conhecê-lo. Esse é o samaritano. Ele é alguém que glorifica a Deus, mas sem saber muito o que é que ele está fazendo, entendeu? Ele não sabe muito o que ele está fazendo. Ele sabe sim que Deus existe, sabe que Deus existe, e ele vai até Jesus entendendo que Jesus era o Messias. Nesse livro também, Evangelho Maltrapilho, é legal que ele conta um caso de que um mendigo estava, não sei se eu me engano, nas ruas da Inglaterra, e um camarada meio marrento vai dar uma moeda para o mendigo, né, que na época uma moeda era muita coisa. Ele fala: eu te dou se você blasfemar, falar que Deus não existe. Aí o mendigo fala: não precisa de dinheiro não. Uma pessoa no estado de necessidade podia falar: Deus, o senhor vai me entender, né? Eu vou te blasfemar, mas vou pegar esse dinheirinho aqui que eu preciso comer, né? Não, o mendigo chega e fala: não precisa não, daqui a pouco passa outro aí, eu
Se não passar também, eu não vou blasfemar contra Deus. Por quê? Porque o mendigo talvez ele não teve uma educação bíblica, ele não teve acesso a isso que vocês estão tendo agora, uma palestra, mas ainda assim ele acreditava em Deus como esse samaritano. Uma fé pura, sem muito conhecimento, aquela coisa ignorante. Mas o ignorante foi lá. O simples. Ele vai e fala: Jesus, obrigado porque o Senhor me curou. Antes de eu ir até o sacerdote, para eu poder pegar a minha carteira de identidade, meu CPF, pegar meus documentos tudo de novo, minha carteira de motorista, poder rodar por aí, antes de eu pegar minha carteira de trabalho e poder voltar a trabalhar, antes de eu fazer tudo o que eu tenho para fazer, primeiro eu quero te dizer, glórias a Ti. E hoje é noite disso. Hoje é a noite que nós vamos dar glória a Deus, porque Deus deu a Fabiana mais um dia de vida. Hoje é o dia que nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus, porque enquanto muitas pessoas estão desempregadas, ela trabalha. Agradecer a Deus porque enquanto muitas pessoas estão doentes, ela está saudável. E agradecer a Deus porque muitas pessoas agora estão em vários lugares e ela está na casa do Senhor. E Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do teu povo. Porque Jesus prometeu que onde estivesse 2 ou 3, ali Ele estaria no nosso meio. Então nós vamos chamar a Fabiana para vir aqui na frente. Nós vamos orar.